vocês estão? Chegou sexta-feira, graças a Deus. Dia 7 de maio de 2021, nosso mês de maio, mês 5 do nosso ano, não é mesmo? Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciências. Nós vamos lá na página 168, 168, até a 176. Professora, é muito, professora. Não é muito, tem mais, textos, tá? Atividades mesmo são bem pouquinhas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o sol, sobre o dia, sobre a noite, tá joia? E nós vamos começar com esse textinho do Sylvie Balsier, Pequena História do Tempo. E nós vamos falar sobre o sol. Vamos começar lá em cima, ó. O sol está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha pela janela. Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Esta cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Então esse textinho vem falar sobre um pouquinho sobre o sol, sobre o que acontece durante a noite, que todo mundo está dormindo, alguns animais caçando e logo vai amanhecendo o dia, o sol aparece e fala que isso pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos atrás. Por quê? Porque esse nosso ciclo de nascer o sol, que vem à noite, as estrelas, a lua, depois vem o sol logo pela manhã, é o mesmo ciclo, né? Desde sempre. Então, o que acontece hoje vai acontecer amanhã, vai acontecer depois da manhã, aconteceu ontem, aconteceu antes de ontem. E aí vem a perguntinha, ó. No texto a autora diz, essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Qual o significado disso para você? É isso que nós estamos falando, né? Que é sempre o mesmo trajeto que o sol faz. Aí, gente, ó, num quadradinho azul tá escrito, ó, atenção, nunca olhar diretamente para o sol, pois isso pode prejudicar sua visão, tá? O sol tem alguns raios que, olhando diretamente para o sol, pode prejudicar, então nunca façam isso. Na página 169 vai falar sobre o dia e a noite. O dia e a noite. Muitas vezes, quando pensamos no sol, nos lembramos da palavra dia. E quando não existe o sol, lembramos da palavra noite. Chamamos de dia o tempo durante o qual a luz solar, ou seja, o período em que o sol ilumina determinada região da Terra. Chamamos de noite o período em que o sol não ilumina determinada região da Terra. Algumas informações e curiosidades sobre o sol. Aí, ó, tem esse quadrinho aqui, ó, que vem falar algumas curiosidades. Desde quando se estuda o sol? Alguns dos primeiros registros científicos sobre o sol foram feitos por pensadores da Grécia Antiga por volta de 500 AC, ou seja, 500 anos antes de Cristo. Há muito tempo antes de Cristo vir à Terra. Muito tempo. Embaixo, por que os estudos sobre o Sol são importantes? Por que será que são tão importantes? Acredita-se que quanto mais se souber sobre essa estrela, que é o Sol, mais aprenderemos sobre a influência do Sol no nosso planeta. Enfim, é sempre ótimo a gente saber aprender mais sobre várias coisas e de modo especial sobre o Sol. Como se sabia as horas antes da invenção do relógio? Meu Deus, antes do relógio, como é que as pessoas sabiam o Sol? Uma das maneiras de registrar o passar do tempo era pela observação das sombras produzidas pelo sol durante o dia. Para isso, eram usadas varas espetadas no chão ou monumentos de pedra. Ou seja, colocava uma vara no meio do chão, assim, então conforme o sol fazia a sombra, quanto menos sombra quer dizer que o sol estava amanhecendo, quanto mais sombra que o sol estava se pondo. Então, através disso que se descobriam os horários, né? Ou seja, era mais cedo, era mais tarde.
E embaixo está escrito que a C é a abreviatura antes de Cristo, né? Apresentada a letra maiúscula que indica o próprio nome Cristo, que a professora falou. 170. Iluminação da Terra. A Terra é iluminada pelo Sol e isso é muito importante, pois sem ele não existiria vida no nosso planeta, tá? A luz solar é usada como fonte de energia por muitos seres vivos e o calor do Sol mantém as temperaturas do planeta Terra como conhecemos hoje. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, por isso ele parece ser maior e mais brilhante que as outras estrelas vistas no céu. Oxe, hoje minha língua tá enrolando, né? Ó, essa fotografia do Sol foi uma foto tirada de um telescópio, tá bom? Telescópio é um instrumento de observação à distância, por isso que a cor é diferente quando a gente observa normal. Quando a gente olha para o Sol, né, ele é mais amarelinho, aí tá mais laranja, mais cor-fogo, porque foi tirada de foto de um telescópio, que é aquele instrumento que consegue enxergar longe, 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 longe. Fontes naturais e fontes artificiais de luz. O Sol é a nossa principal fonte natural de luz, ou seja, o Sol é uma fonte natural que a natureza nos deu, que nos ilumina, é natural, não precisamos de nada. As outras estrelas e os raios também são exemplos de fontes naturais de luz. As fontes artificiais de luz são aquelas produzidas pelos seres humanos. Então, as artificiais são que os homens produziram. Observe nas fotografias a seguir algumas dessas fontes artificiais de luz. Poste de luz, que foi criado pelo homem, né, através da energia, e fósforo. O fósforo traz o fogo, que o fogo é algo natural, porém foi criado pelo homem, né? Através do fósforo aí, que se criou o fósforo, que o fósforo consegue nos trazer luz. Página 171. A importância do protetor solar. Tomar um pouco de sol é muito importante para a nossa saúde, mas é preciso ter alguns cuidados, como usar protetor solar todos os dias. Leia mais sobre o texto a seguir. Aí tem um textinho, ó. Para muitos de nós, ele é companhia apenas na praia, mas deveria estar grudado na gente durante a prática de qualquer atividade ao ar livre. O protetor solar não só previne queimaduras doloridas, como também é um aliado para evitar doenças causadas pelas exposições dos raios solares. O Sol é uma fonte de luz e calor que beneficia a Terra, porém, ele emite uma radiação chamada ultravioleta, que é altamente energética e que, em excesso, pode alterar a composição de células da nossa pele. A pele, então, pode vir a apresentar manchas, enrugar e até desenvolver doenças como câncer. Por isso, o uso do protetor solar é muito importante. Ele funciona como um guarda-sol invisível para a nossa pele. Ou seja, protetor solar, gente, é indispensável, viu, crianças? Vocês que são crianças, mamãe, papai, passem, tá? Quanto mais novinho passar, menos problema vai ter quando ficar maiorzinho. A professora passa todos os dias. Mas você fica no sol, professora? Não. Porém, a gente tem que passar. Até a própria luz da energia, ela nos prejudica. Ela nos causa doença na nossa pele. E uma das mais graves é o câncer, que não é legal, né? E como tudo na nossa vida, tudo que é em excesso faz mal. O sol é ótimo. Tomar um solzinho das 10 da manhã, o das 4 da tarde é maravilhoso, nos traz muita vitamina para o nosso corpo. Porém, tudo que é demais dá problema. Tudo que é em excesso vira problema. E assim é a mesma coisa com o sol, tá? Continuando o textinho do sol. O sol é um ótimo aliado, estimula a formação da vitamina D, que é responsável pela fixação de cálcio nos ossos, porém é preciso ficar de olho nos horários, de 10 da manhã às 16 horas. A intensidade da radiação solar é grande, sendo que ao meio-dia é máxima. Portanto, fuja da exposição solar nessas horas e use sempre protetor solar. O que a professora falou, entre 10 e as 4 da tarde, 10, 11, 12, 13, até 4 da tarde, não pode. É até as 10 horas e depois das 4, tá? Aí a gente tem que usar protetor solar e durante esse tempo não ficar no sol. Bom, então nós falamos sobre o sol, falamos sobre o dia, sobre a noite, falamos sobre a energia solar e a energia natural e a energia artificial. Falamos sobre o protetor solar e agora nós vamos falar sobre as atividades.
Pensando nas palavras dia e noite, responde as seguintes questões. A. O que você geralmente faz durante o dia e durante a noite? Vocês vão me escrever. O que vocês fazem durante o dia? De manhã, de dia, eu estudo, eu brinco, eu como. E durante a noite? Durante a noite eu durmo, né? Vocês colocam o que vocês fazem. B. Quais astros você consegue observar no céu durante o dia e durante a noite? Bom, durante o dia a gente consegue observar o sol e às vezes, tá, gente? Até a lua a gente consegue observar. Às vezes. Já à noite é possível observar totalmente a lua e as estrelas. O sol não, tá? Então vocês podem escrever isso. Quiser colocar durante o dia o sol, durante a noite a lua e as estrelas? Ótimo também. Aí nós temos o quê? Observe as imagens abaixo e responda o que se pede. A imagem A, nós temos uma lâmpada, né? Uma luminária. A imagem B, sol. Imagem A, luminária, B, sol. A D é uma lâmpada mesmo e o C é uma vela. Aí vem a perguntinha. Quais das imagens acima representa uma fonte natural de luz? Isso, a letra B, que é um sol. É a única natural. Professora, mas e essa vela que tem um foguinho? Não, não é natural, é artificial, foi feita pelo homem. B, quais das imagens acima representam fontes artificiais de luz? As que sobraram, a A, a C e a D. Nos desenhos acima, pinte de amarelo a fonte natural de luz e de laranja as fontes artificiais. Ou seja, vai pintar a B de amarelo e a restante de laranja, que foi de acordo com o que nós respondemos nas anteriores. Por que o girassol acompanha o sol? Olha só que legal isso. E por que chama girassol, né? Exatamente por isso. O fenômeno responsável por esse movimento é o heliotropismo. O que é heliotropismo? Movimento orientado pelo sol, que só ocorre na fase de crescimento da planta. Ao florescer, ela não se mexe mais. O movimento ocorre porque o lado que não recebe luz cresce mais rápido do que o lado iluminado, inclinando o caule para a fonte de luz. O movimento da haste e das folhas acompanhando a luz solar serve para facilitar a fotossíntese. O que é fotossíntese? É o processo que a plantinha transforma a luz do sol em energia, como se fosse uma comidinha para ela, e acumular a energia necessária para o desenvolvimento das sementes. A orientação solar também atrairia por causa do calor insetos polinizadores, ou seja, são animais da natureza como água, vento, que levam o pólen de uma planta para outra, indispensáveis para a reprodução da espécie. Ou seja, o que nós falamos aqui? Que por que o girassol ele gira de acordo com a luz solar? Só quando ele está nascendo, tá? Quando ele já está formadinho, ele não gira mais. Isso ocorre porque ele precisa da luz solar para crescer mais rápido. Para o lado que fica iluminado, cresce mais rápido. Então, ele inclina o caule para a fonte de luz. Então, dá essa impressão, né, que ele está se virando para luz. Então, só ocorre quando a planta está crescendo e ao florescer, ela não cresce mais. Então, esse movimento ocorre porque o lado que não recebe luz cresce mais rápido do que o lado iluminado, inclinando o caule para a fonte de luz. Tá bom? Você já viu girassóis plantados em jardim, praças, campos, como os da fotografia da página anterior? Se sim, comente. Vocês já viram? Lá em Rio Preto, na cidade de Rio Preto, tem uma fazenda que várias pessoas costumavam ir. Antes da pandemia até, várias pessoas iam lá para tirar foto. Era exatamente assim, uma plantação de girassol linda. A professora não chegou a ir, mas dizem que era muito linda e eu vi bastante fotos. Então, se você já viu, você põe que sim, ou se não, não. E se você respondeu sim, como que era? Onde era? B. Você sabia que o girassol se movimenta à procura da luz solar? O que você achou dessa informação? Vocês sabiam?
Ah, sabia, professora. Não, professora, eu não sabia. O que você achou? Ah, eu achei legal. Ah, eu não gostei, achei desnecessário. Então, vocês vão colocar escrita aí. Existem outra planta chamada de dormideira, que também possui um movimento diferente, como mostrado na sequência das fotografias abaixo. Que movimento ela faz? Olha só. Eu conheço essa planta, gente, como chamada de dorme-joão. Mas aqui tá falando dormideira, então deve ter dois tipos de nome. O que eu fazia quando eu via? Meu avô sempre me mostrava. Eu batia o dedinho e falava, dorme, João. E elas se juntavam todas, se fechavam todas, que é o que está mostrando aqui, ó. A pessoa foi com o dedinho, tocou na plantinha e a plantinha se fechou. Então, o que está acontecendo aqui? A dormideira fecha quando são tocadas. E é uma outra planta que também faz um movimento. Eu, Amanda, chamava ela de dorme, João. Então, quando eu tocava, eu falava, dorme, João. E ela se recolhia toda. É muito legal. Se vocês encontrarem, façam essa experiência. E para terminar, 178. Por que é importante realizar estudos sobre o Sol? Nós já falamos por quê. Porque quanto mais informações a gente souber sobre ele, mais nós vamos aprender a influência que ele tem no nosso planeta. Quais os cuidados nós devemos ter, o que nós devemos fazer para nos proteger de raios muito fortes do Sol. E sempre que a gente souber de algo, nunca é demais, tá? 2. Você costuma usar protetor solar para se proteger do Sol? Qual a importância do Sol para a nossa saúde? Você vai colocar se você usa ou não. E o Sol é muito importante para nos dar uma vitamina chamada vitamina D, que ela é ótima para a manutenção da saúde dos nossos ossos, entre outras, outra manutenção do nosso corpo. Ela é ótima. Nessa época do Covid, é muito importante nós termos a vitamina D do nosso corpo, que ela nos ajuda na imunidade, nós ficarmos mais fortes e não pegar o Covid, e se pegarmos, nós temos uma doença mais fraca, tá? 3. Você já teve queimaduras provocadas pelo excesso de sol? Se você nunca passou por essa situação, converse com alguém que já tenha passado. Se quiser, faça anotações em seu caderno sobre esse acontecimento. Na próxima aula, conte para os seus colegas como que foi essa experiência. Que não precisa fazer nada, tá? Só vamos comentar. A professora já passou por isso. Ou melhor, eu não. O meu marido já passou por isso. Gente, foi uma doideira. Nós fomos para a praia e o meu marido ficou muito no sol. Os horários que não podia. E passou pouco protetor solar. Fez tudo errado. Não podia ficar no sol durante aquele horário que ele ficou. E não passou muito protetor solar. Gente, ele ficou todo queimado. Ficou muito vermelho. Chegando em casa, na casa de praia, eu vi que ele estava vermelho e a professora fez uma arte maior. Passou creme e no creme continha álcool. Eram os cremes que na composição dele vinha álcool. Criançada, a hora que ele passou esse creme, a pele dele começou a estourar bolhas na hora, começou a borbulhar, sabe? Começou a fazer uns barulhinhos. Começou a fazer barulho. Parecia quando a gente estava fazendo comida, que começa a fazer barulhinho, sabe? Ficou muito feio. Fomos para o hospital porque estava ficando muito feio, porque além da queimadura nós passamos o creme errado. E aí o médico passou um remedinho para ele, para aliviar a dor, e passou um pó-sol, que é um creminho que a gente passa quando tem queimadura. Ele é até um creminho rosinha. E foi aonde ele foi melhorando. Mas a gente aprendeu a lição. Nunca mais ficar no sol em horário errado e nem passar pouco protetor, né? Porque, olha, passamos um bom apuro. Espero que vocês não tenham passado por isso. Bom, e é isso. Terminamos a nossa aula, terminamos a nossa semana com a graça de Deus. Bom final de semana, se cuidem!